Que alegria poder estar aqui com os irmãos. Nós vamos meditar na palavra de Deus, no capítulo 12 do livro de Gênesis, os 4 primeiros versículos apenas. Gênesis 12, de 1 a 4. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Que bom. Graças a Deus. Então vamos ler juntos os 4 primeiros versículos. Vamos? O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, nós estamos diante de um texto. Eu parei no 3, né? Vamos ler o 4 também? Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. A minha tradução é um pouquinho diferente. Muito bem. Há 2 palavras que contrapõem: maldição e bênção. Aqui está bem claro a palavra bênção. Se tu uma bênção, na minha tradução. Aqui está dizendo, seja uma bênção. Maldição é uma palavra pela qual Deus faz cair a desgraça e a morte sobre o homem ou sobre as coisas por causa do pecado. É o ato ou efeito de amaldiçoar. Bênção é uma palavra cheia de poder, pela qual Deus em pessoa ou representado por um homem faz descer sobre pessoas, seres vivos ou coisas, a salvação, a prosperidade e a alegria de viver. Ela é, de maneira geral, manifestação da liberalidade de Deus, mas especificamente constitui o selo da história da salvação. Bênção é favor divino, é graça, é meio de felicidade. E eu quero convidar você a meditar sobre isso. Se tu uma bênção. Foi o que o Senhor falou para esse homem tão importante na nossa história. A nossa história do povo de Deus. O povo do qual fazemos parte. Desde Abrão, desde Noé, desde Enoque, desde Abel. O Gênesis vem mostrando estes homens, estas histórias, e em Abrão inicia-se a história daqueles que de fato foram formados, o povo de Deus, o Israel de Deus. Deus, depois de Abel, de Enoque e de Noé, especificamente ou especialmente, ele chama esse homem lá da sua terra, da sua parentela, como diz o primeiro versículo aqui do capítulo 12, para que dele pudesse fazer o que fez. E eu queria comentar com você, ou meditar com você, alguns aspectos na vida deste homem de Deus do passado,
como exemplo para a nossa própria vida. Não apenas nós, homens, mas para nós, igreja, povo de Deus, você, mulher de Deus. Observe bem alguns aspectos que está bem claro na vida de Abrão ou de Abraão, como a própria palavra de Deus nos fala. Aqui, ele vem mostrando que Abraão foi um homem crente, mas, aqui que eu estou dizendo no capítulo anterior, mas descendente de uma família incrédula, idólatra. O pai de Abrão não conhecia o Senhor. Ele foi criado lá em Ur dos Caldeus, no meio de um povo que não conhecia o Senhor. Mas Abrão, certamente pelo poder de Deus, do próprio Deus, atendeu o chamado do Senhor. Irmãos, eu estou me sentindo um pouco assim, encalorado. Desculpe, dá licença. Acho que eu vou adotar o outro sistema aí, né? Então, vamos lá. O que tornou Abrão este homem? Uma bênção para nós, hoje, inclusive, aqui, 2023. Alguns aspectos importantes. Primeiro deles, ele creu no Senhor, nas promessas de Deus. E isso é e deve ser um exemplo para cada um de nós. A fé de Abraão é tão importante que ele se torna conhecido na história bíblica como o pai da fé. Ele é o pai da família de Deus, do Antigo Testamento, pai da família de Israel, na fé que ele tem, que ele mostra, que está escrito aqui, em todas as Sagradas Escrituras, não apenas no Antigo, mas também no Novo Testamento. A Bíblia toda mostra isso. E aqui no capítulo 12, observe que o Senhor faz a ele algumas promessas. Quando diz, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, o Senhor faz a ele algumas promessas. De ti farei uma grande nação. Primeira promessa. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Outra promessa. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe bem que Deus faz promessas para ele. E ele então crê no Senhor e atende o chamado do Senhor, a voz, a ordem do Senhor. Há momentos que nós precisamos destacar na vida deste homem. Aqui no capítulo 15, para mim é o ponto-chave da fé deste homem. Quando ele era já idoso, quase 100 anos de idade, e a sua mulher também, quase 80 anos de idade. O Senhor promete a ele de fazer dele esta grande nação. E então ele fala, Senhor, mas eu não tenho filho nenhum. O meu funcionário vai ser o herdeiro de tudo que eu tenho, é dele que o Senhor vai fazer essa grande nação? O Senhor falou para ele, não é dele. É de você. É da sua esposa que vem o herdeiro. E então o Senhor fala com ele, vamos lá fora. Eles saíram da tenda, certamente à noite, e o Senhor diz, olha para o céu. Vê se você consegue contar as estrelas que você está vendo. Assim será a sua descendência. E aqui, neste capítulo 15, diz claramente que ele creu no Senhor.
Ele creu, e isso, o fato dele crer nessa extraordinária promessa, é o ponto central da vida de Abraão. A meu ver, não é quando ele atende o Senhor ao sair da sua terra, mas aqui, já depois de alguns anos lá na terra, quando ele de fato crê que o Senhor ia fazer dele o que estava prometendo. O texto diz, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado, ou creditado, para a justiça. Estamos vendo pela manhã, começamos hoje o estudo em Romanos, e o ponto central da carta aos Romanos, Alex, é a justificação pela fé. Nós tornamos-nos justos por Deus através da fé, da maneira como nós cremos nas suas promessas. E o texto está dizendo que Abrão foi justificado. Deus o tornou justo. Ele creu e isso foi creditado a ele para a justiça. Um outro ponto muito importante também na vida de Abrão está no capítulo 22, quando o Senhor, depois que já havia cumprido a promessa de dar a ele um filho, ele já estava com mais de 25 anos, ou mais de 30 anos, já na terra de Israel, na terra prometida. Agora o Senhor resolve colocar Abrão à prova, prová-lo. E no capítulo 22, o Senhor pede para ele ir a um alto monte e lá oferecer Isaque, o filho prometido, em holocausto. E ele atende a ordem do Senhor. E lá, já perto, o texto diz que os seus servos estavam com eles, caminhando. Ao aproximar do monte, os empregados dele estavam juntos, quando Isaque pergunta para ele, Senhor, pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha e tudo mais, mas onde está o cordeiro? O Senhor proverá. O Senhor proverá. E ele diz aos seus funcionários, nós vamos e voltaremos. Nós iremos adorar o Senhor e voltaremos. E depois de já amarrado lá em cima da lenha, é quando Isaque faz essa pergunta ao seu pai. E ele responde dessa forma, o Senhor proverá para si o cordeiro. Então, nesses textos nós podemos observar o quanto Abrão cria, confiava nas promessas do Senhor. Eu queria perguntar a você, olha para você, olha para o seu coração. Você crê realmente no que Deus tem prometido na sua vida? As promessas que você encontra neste texto sagrado, faz sentido na sua vida? Cremos realmente em Deus? Estamos aqui porque cremos? Você realmente crê no que acabamos de cantar? Naquilo que temos lido na sua palavra? Cremos? Você de fato crê que Jesus é o seu Salvador? Entregou sua vida a Ele? Queria convidar você a olhar para dentro de você e observar essas
colocações, se de fato cremos ou não. Outra palavra que eu vejo nesse Gênesis 12 é a obediência deste homem. Ele foi uma bênção porque ele creu. E a sua fé foi demonstrada através da sua obediência. O texto diz que ele apenas levanta e vai. Verso 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Ele estava lá distante, não sabia para onde ia, não tinha ideia do que estava na sua frente. Mas porque ele creu no que Deus prometeu a ele, ele obedeceu. O texto do capítulo 22 diz uma palavra que eu admiro profundamente. É que quando o Senhor mandou que ele fosse àquele monte para oferecer seu filho que ele tanto amava, em holocausto, o capítulo 22 diz que Abrão, na mesma noite, ele preparou tudo, preparou a lenha, preparou os funcionários, preparou os jumentos, preparou o filho, ele mesmo se preparou porque ele levantou de madrugada. Ele não esperou o sol nascer, ele não esperou 8 horas da manhã, ele não esperou as coisas acontecerem. Quem sabe o Senhor muda de ideia, quem sabe as coisas acontecem, ou quem sabe até cai uma chuva brava aí que não dá para ir, etc. Não, nada disso. Gênesis 22 diz que ele partiu, levantou de madrugada e foi. Caminharam 3 dias. Ele e o filho, caminhando em direção ao monte. Ele nem sabia qual era o monte. Dá para perceber quem foi de fato este homem? A obediência, meus irmãos, é fundamental na nossa vida. Desde o berço, desde antes do berço, a criança precisa aprender isso. Os adolescentes precisam aprender isso. Nós adultos, idosos, precisamos aprender isso. Filhos de Deus, precisamos aprender isso. Não há atitude mais importante do que esta de um filho para com seu pai. Obediência. O Senhor mandou, não discuta, levante de madrugada, se possível, o mais cedo possível, alta madrugada, e faça o que Ele ordenou. Porque quando Ele ordena, a ordem é clara. É clara. Quando a mamãe manda, qualquer filho sabe o que ela está querendo. Quando Deus manda, Ele espera a nossa inteira obediência. E assim, agindo dessa forma, como fruto da nossa fé, seremos bênção e não maldição. Queremos ser bênção nas mãos de Deus para abençoar as pessoas, para abençoar nossa casa, para abençoar aqueles com quem nós convivemos. Ou queremos ser maldição? Queremos abençoar ou amaldiçoar? Queremos ser abençoados ou amaldiçoados? Pelo esposo, pela mulher, pelos filhos, pelos pais, pela família, pela igreja,
em todo momento, em toda situação. Óbvio, todos nós queremos bênção. Óbvio isso. Para isso, tudo depende dele. Precisamos crer nele e, crendo, obedecê-lo. O que Deus tem ordenado a você? A cada um de nós, Ele ordena uma coisa. Todo dia, toda semana, Deus nos manda algo. E o que Ele espera é apenas isso. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O texto de Gênesis 18 nos mostra uma outra razão porque Abraão foi bênção. Foi canal de bênção. Gênesis 18 diz que o Senhor resolve destruir Sodoma e Gomorra. E há uma frase extraordinária quando isso acontece. Eu penso que estavam as 3 pessoas da Trindade, na minha compreensão. E o pai diz para o filho: ocultarei de Abraão o que estou para fazer? Será que nós vamos fazer isso? Nós vamos destruir essas 2 cidades e eu não vou contar para Abraão o que nós vamos fazer? Sabe por quê? Porque Abraão, a essas alturas, já era amigo íntimo do Senhor. Já tinha esse privilégio de desfrutar da mais profunda amizade de Deus. Ele se tornou tão amigo de Deus, que o próprio Deus diz para o rei Ezequias, através do profeta Isaías 41:8, diz: Abraão é meu amigo. É o Senhor falando para Ezequias a respeito de Abraão. Abraão é meu amigo. Tiago confirma essa atitude ou esta realidade, esta verdade. Abraão se tornou íntimo de tal forma que não é Abraão que diz que é amigo de Deus. É Deus que diz que Abraão é amigo dele. Não é diferente isso? Se você diz para a pessoa que está do seu lado que você é amigo dela, é uma coisa. Agora, ela dizer para outra pessoa que você é amigo dela, é diferente. E especialmente Deus, que vê por dentro, que vê o coração, que vê o nosso pensamento. Olha, nem Moisés teve essa palavra. Moisés é um dos homens mais íntimos do Senhor, não é verdade? O Senhor defendeu Moisés assim diante do povo de uma forma tremenda. Moisés foi o amigo que falava com o Senhor face a face. Cara a cara. Moisés discutia com Deus. Chegou a dar conselhos para o Senhor. Mas Abraão, ele teve esse privilégio de ser íntimo amigo de Deus. Cada um tem o seu jeito diferente. Agora, uma palavra semelhante a essa é quando Jesus diz para os seus discípulos: vocês não são servos, vocês não são meus empregados ou doulos ou escravos, como vimos hoje em Romanos. Não, vocês são meus amigos.
Queremos ser bênção nas mãos de Deus. Você quer ser uma bênção no seu ambiente de trabalho, na sua casa? Quer? Precisa estar vivendo bem próximo daquele que pode fazer de você uma bênção. Temos que ser amigos de Jesus. Amigos íntimos. Ele precisa chegar para você e saber quem você é para ele. Na verdade, ele já sabe. Mas ele precisa te dizer para sua esposa que você é amigo dele. Ele precisa dizer para sua filha que a sua mãe é amiga dele. Todos nós precisamos desfrutar, meus irmãos, deste amigo ou desta amizade que não tem preço, que não tem igual. Nada paga isso. Há amigos mais chegados do que um irmão. E você quer um amigo, um irmão mais extraordinário do que Jesus? Será que existe? Não existe. Jesus é nosso irmão. Ele que falou isso. João 15 diz isso. E diz também desta verdade. Assim como Pedro, como João, como Tiago, ouviram diretamente dos lábios do Salvador esta palavra. Ela serve para nós hoje. O texto sagrado vale para quando ele foi dito, para quando ele foi escrito, e vale da mesma forma para nós hoje também. É a palavra de Deus viva e eficaz na nossa vida. O que está escrito aqui é o manual de Deus para a nossa vida. Eu quero convidar você a orar e pedir ao Senhor, faça de mim amigo do Senhor. Me ajude a te amar mesmo. A viver contigo sempre, a andar ao teu lado. Essa questão de andar ao lado do Senhor, há dois personagens que eu já citei aqui, que para mim são fora de série. O primeiro deles é Enoque. O texto diz, capítulo 5 de Gênesis, que Enoque andou com Deus. Enoque andava com Deus. Mesma palavra para Noé, no capítulo seguinte. Ou no mesmo capítulo, se não me engano. Enoque e Noé foram amigos inseparáveis do Senhor. E Enoque foi tão amigo inseparável do Senhor, que o Senhor o levou antes de morrer para o céu. Que coisa extraordinária. Enoque não morreu, nem ele, nem Elias, homens que andavam com Deus, amigos de Deus. Tem muita gente aí esperando que Jesus volte antes de morrer. Quem sabe isso possa acontecer, né? Mas para você ir para viver com Ele eternamente, precisa ser amigo dEle. Precisamos ser amigos. Devemos querer ser amigos dEle. Cultivar essa intimidade dEle. Davi diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu coração. Quem é
Jesus para você? Amanhã, segunda-feira, 3 horas da tarde, esta pergunta vale: quem é Jesus para você? Quarta-feira, 8 da manhã, quem é Jesus para mim? É muito tranquilo dizer, num momento como este, que Jesus é tudo para mim, que Jesus é o meu Senhor, que Jesus é o meu Salvador, que eu amo Jesus, que Jesus é extraordinariamente bom, que Jesus... Mas naqueles momentos fatídicos, cruciais, Ele precisa ser a mesma pessoa para nós. E nós só temos a ganhar com isso. Se tu uma bênção, crendo nele, crendo realmente nele, confiando nele, o que ele diz é isso mesmo. Não discuta, não recrimine, assim você será uma bênção. E você crê, confia inteiramente, 100% no que ele diz, no que ele promete, então obedeça. Porque ele não apenas promete, mas ele manda. Porque ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Criador. Ele não é simplesmente um bonachão qualquer. Absolutamente. Quer ser uma bênção? Obedeça. Mandou? Não discuta. Levanta de madrugada e vai fazer o que ele mandou. Não pense, não haja de outra forma. Aliás, essa palavra serve muito mais para mim ainda. Também devemos querer ser amigos dele. Ter Jesus como amigo. Inseparável. Durante a noite, durante o dia, domingo, durante a semana, em qualquer momento, em qualquer situação, Jesus é o meu amigo. É isso mesmo? Mas ainda tem uma palavra. O que diz o verso 4? O verso 4 diz uma palavra que vale, que fecha todo o nosso pensamento aqui para ser uma bênção. Quando o Senhor diz essas palavras nos versículos 1, 2 e 3 para Abraão, faz essas promessas para ele, faz a última promessa: de ti farei uma bênção a todas as nações. O que o Senhor estava dizendo para Abraão? Estava dizendo que dele viria o Messias, o Salvador do mundo. Observe que ele nem tinha filhos, que Sara era estéril. E o Senhor disse para ele, fazer dele uma bênção para todas as nações da terra. Foi por isso que ele foi o que foi. É o que é na história bíblica. Queridos, eu entendo que esta atitude de Abraão, que Jesus foi prometido desde o Éden, que está prometido em todo o Antigo Testamento, e diz que Jesus, em Mateus capítulo 1, verso 1, também diz que Jesus é da linhagem que começou com Abraão. Isso deve ser para nós motivo de bênção, indispensável à nossa fé. Porque da mesma forma que nós nos dispomos a ser obedientes, crendo e confiando nele e andando com ele, ele vai fazer de cada um de nós um canal de bênção para muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador.
Eu não sei se todos vocês estavam aqui quando o reverendo, o pastor João, o missionário João, que está lá na África, amigo do pastor Renato, quando eles contaram para nós da conversão deles, aqui no acampamento, indo para Séries. Possivelmente todos os irmãos conhecem essa história. E uma das coisas que me chamou a atenção é que depois que aquilo aconteceu, tanto o Renato quanto o pastor João se tornaram homens de Deus. O João está lá na África como missionário, o Renato aqui como pastor. E quantas pessoas já conheceram a Jesus através deles? Quantos e quantos? Só Deus sabe. Quando nós realmente cremos, confiamos, obedecemos, nos tornamos amigos, nós tornamos bênção nas mãos dele, levando pessoas ao Salvador. Às vezes você não precisa estar aqui no púlpito para que isso aconteça, mas a sua mesa de trabalho é o seu púlpito. Ou onde quer que você esteja ao longo da semana, é o lugar de você testemunhar o que Deus fez na sua vida, o que Jesus é para você. Se você é um funcionário em qualquer partição, se você trabalha em qualquer situação, em qualquer lugar, qualquer que seja, é o seu lugar de dizer às pessoas, especialmente pelo seu testemunho, pela sua vida reta, justa, amorosa, confiante. Quem é Jesus para você? E o Espírito de Deus estará agindo através de você para a salvação de pessoas. Às vezes você não precisa dizer nada. Às vezes precisa dizer sim. Mas o que é indispensável é a vida. É permitir que o Espírito de Deus esteja falando através dos seus olhos, do seu coração, da sua postura. Aqueles princípios, todos esses princípios que você bem sabe. Falar a verdade, ser honesto, ser paciente, ser amoroso, domínio próprio e por aí vai. Quer ser uma bênção? Quer ser um vaso de bênçãos? Quer ser o que Deus quer que você seja? Queremos ser, de fato, amados por Deus, amigos de Jesus. Queremos que Deus seja feliz conosco, esteja sempre feliz conosco. Queremos isso. Precisamos observar este exemplo de Abraão e trazê-los para nós. Porque entendo que é isso que Deus quer de cada um de nós. Entendo que é por causa disso que o texto está registrado aqui. A Bíblia é para nós um testemunho, não apenas Paulo, não apenas Enoque, não apenas Abraão, não apenas Moisés, mas todas as pessoas que têm os seus nomes, as suas histórias registradas nas Sagradas Letras, estão registradas para servir de testemunho, de exemplo para nós. Um exemplo que não sai do meu coração
é aquele de Maria que quebra o vaso de alabastro na cabeça de Jesus. Estamos estudando no nosso pequeno grupo o Evangelho de João. E João descreve isso de uma forma bonita, maravilhosa. Eu gostaria que você tivesse o nome também escrito na história sagrada, para que lá na eternidade o seu testemunho também seja lido como o nome de alguém, ou seu nome que foi bênção na vida de muitas pessoas. Nós não sabemos o que nos espera, mas sabemos que Jesus está conosco, seja em qualquer situação. Amém? Se tu uma bênção. Vamos curvar a cabeça, vamos pedir a Deus. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser uma bênção na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, nesta cidade, em todo lugar. Me ajude, por favor. Me ajude, ore assim.